Que bênção, queridos. Eu creio que nós vamos ter reuniões com toda a nossa equipe que serve, só para a gente tirar um tempo de louvor e de oração. Não termos. Nós já temos um tempo assim nas terças-feiras, mas um tempo como esse, só para a gente que serve. O da terça ele ainda é aberto para todo mundo. E nós não vamos ter instrução de direções para o funcionamento. Eu creio que vamos ter em breve tempos como esse, amém? Fique preparado e desejoso por esses momentos, serão bem importantes. Mas o propósito dessa reunião é também estarmos alinhando e nos inspirando e revisando o que Deus tem colocado como princípios basiladores para a nossa igreja, para do nosso ministério também como um todo, Ministério Verbo da Vida e do corpo de Cristo, não apenas o Ministério Verbo da Vida, mas para toda a igreja de Deus, e nós fazemos parte da igreja de Deus sobre a terra, queridos. Nós fazemos parte do Ministério Verbo da Vida, mas nós somos mais do que o Ministério Verbo da Vida, nós somos igreja de Deus sobre a terra, amém? Mas é uma honra estar conectado, ligado, fazer parte dessa família Verbo da Vida, uma família séria, uma família que honra, que semeia, que anda em unidade, que serve, que anda em amor, que anda pela fé, que tem excelência, que discipula. Isso é poderoso, amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 19. Isaías 43, versículo 19. Enquanto você abre, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, amém? É uma bênção tê-lo aqui conosco nessa reunião. Eu amo vocês e eu gosto de ver que essa família sempre está crescendo. Família daqueles que servem, daqueles que colocam a mão no arado. E isso é muito bom, amém? Aleluia. Então, Isaías 43, versículo 19, está escrito: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebes? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Diga para você mesmo, diga: o Senhor está fazendo algo novo. Aleluia. Agora diga para alguém para você, diga: Ei, o Senhor, o seu Pai, Ele está fazendo algo novo. Ele está criando uma rota. Caminho no deserto, rios no ermo. Caminhos no deserto, queridos. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus, Ele está fazendo caminhos, queridos. Caminhos para onde, pastor? Há lugares que não há caminhos, amados. Tem tantas vidas que a gente quer alcançar e não sabe o caminho. Como alcançar essa pessoa? Às vezes você quer ter uma via de contato com um patrão, com um funcionário, com um colega de trabalho, com um membro da família que aparentemente está fechado e não existe um caminho até ele, mas Deus, Ele faz caminho no deserto, queridos. Deus, Ele cria rios no ermo. Deus, Ele sempre faz algo novo. Deus é maravilhoso, queridos. Aleluia. Pode parecer que já está tudo feito e já está tudo feito, mas Deus, Ele ainda faz mais. Deus, Ele é perito em criar coisas novas. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro na carta 1 aos Coríntios, capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1. No versículo 10, esse é um texto que, se você está participando pela primeira vez, tem alguém aqui participando hoje pela primeira vez de uma reunião de todos aqueles que servem na igreja? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pelo menos 11 pessoas, acho que mais 2 que eu não vi, 13 pessoas, mais de 10 pessoas acrescentadas à equipe que serve, amém, querido? Isso é maravilhoso. E eu creio que tem mais gente que está acrescentada que de repente não pôde estar aqui hoje pela manhã, mas Deus está acrescentando pessoas para servir. E se você está pela primeira vez, esse texto, 1 Coríntios 1:10, eu acredito que os demais já estavam com expectativa, porque sempre lemos em todas as nossas reuniões de pessoas que servem, reuniões de liderança, está escrito: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos,
Diga inteiramente unidos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, aqui é a visão de Deus, queridos, para a igreja. A igreja precisa andar em unidade. Como aqueles que servem, mais ainda, nós precisamos andar em unidade, porque nós que servimos na igreja, nós somos referenciais para aqueles que estão chegando. Tem gente chegando na nossa igreja, toda semana pessoas novas estão chegando e eles vão olhar para aqueles que já estão. E quando eles olharem para nós, eles precisam ver em nós unidade. Diga unidade. Aleluia, unidade é mais do que estar junto. Alguém já disse, união é um saco de batatas. Unidade é quando você junta tudo e faz um purê. Aleluia. Então, na unidade, querido, todo mundo tem o mesmo sabor. Na unidade todo mundo tem o mesmo cheiro, o mesmo perfume. E esse perfume que está em nós é o bom perfume de Cristo. Aleluia. Unidade é algo maravilhoso. Quando nós andamos em unidade, nós estamos interessados não apenas em nós, mas nós estamos também interessados no bem do próximo, no bem do outro, no bem-estar, no crescimento, no avanço. Aquilo que promove crescimento na vida do outro está promovendo crescimento nas nossas vidas. E aquilo que está promovendo uma deficiência no outro também está promovendo uma deficiência na nossa vida. Por isso que quando nós estamos em unidade, nós celebramos o crescimento do nosso irmão, mas nós também zelamos para que, caso o nosso irmão esteja indo para um precipício, a gente não vai deixar. A gente vai fazer o que nós pudermos fazer para guardar, para corrigir, para de alguma forma ajustar aquilo que poderia ser dano para ele. Porque o dano do nosso irmão é o nosso dano. Diga isso para alguém para você, diga, ei, o seu dano é o meu dano. Diga agora a sua alegria também a minha alegria. Aleluia. Eu quero que você vá comigo lá para Salmos capítulo 133. Salmo 133. Versículo 1 diz, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, diga ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus derrama bênção e vida, queridos, no seu povo, quando esse povo está andando em unidade. Em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 6, Deus ele fala para o povo estava se unindo para fazer algo errado. E Deus diz, esse povo é um, isso é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam, tudo o que eles planejam, todo o propósito deles, tudo o que eles intentam em fazer. Não haverá restrição. Quando nós estamos em unidade, quando nós somos um, não haverá restrição. Isso Deus observou quando o povo estava se unindo para fazer a Torre de Babel, algo errado. Agora, se funciona até para fazer o errado, quanto mais para fazer o certo. Se funciona até para fazer o que Deus não está aprovando, agora imagina mais o que Deus já aprova. A unidade, queridos, ela tem um poder maravilhoso de fazer acontecer todo propósito. Então isso é muito importante. Eu quero ir com vocês lá para Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 15. Você vai ver até o versículo 15, Jesus, ele concede dons aos homens. Então Jesus concede o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de mestre. São os 5 dons ministeriais. E a palavra fala que esses dons foram concedidos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para o desempenho do seu ministério. Então, qual é o propósito dos 5 dons ministeriais na igreja? Aperfeiçoamento dos santos, ou seja, aperfeiçoamento de cada um de nós. Diga isso para alguém perto, diga aí. O pastor, o profeta, o evangelista, o apóstolo, o mestre. Jesus deu para você, para a igreja, para te aperfeiçoar, para que você possa desempenhar bem o seu chamado, o seu serviço. Aleluia. Glória a Deus. Agora é interessante que é para o aperfeiçoamento dos santos. Isso quer dizer que o próprio pastor, o próprio apóstolo, o próprio profeta, o próprio evangelista, o próprio mestre, precisa também dos dons para também desempenhar o seu serviço, o seu ministério, o seu chamado. Então, a gente precisa estar junto, a gente precisa se submeter uns aos outros, se expor às unções uns dos outros para receber aperfeiçoamento. Se há necessidade de aperfeiçoamento de quem já é santo, querido, e o santo aqui é aquele que serve a Jesus, isso quer dizer que nós ainda precisamos melhorar. Diga para alguém, diga aí, você parece muito bem, mas ainda tem algo para melhorar. Aleluia. Alguém já deve estar pensando, o pastor já pegou as cotas dele de falar para os outros hoje, né? Mas é importante, eu estou treinando você para você falar. Você precisa falar, queridos. Nós precisamos falar e falar a palavra de Deus. Aleluia. Então, queridos, é importante estarmos nos cultos, receber a palavra de Deus. O máximo de culto possível que você puder participar, venha. Ah, mas eu gosto de estar no culto quando o pastor Jacques está pregando. Mas Deus não concedeu só ao pastor para aperfeiçoar a sua vida. Deus também concedeu dons a outras pessoas e outras pessoas vão também aperfeiçoar áreas diferentes nas suas vidas. Está comigo, queridos? Não, eu gosto só do pintor, porque ele deixa tudo bonito. Mas Deus também concedeu o encanador, Deus também concedeu lá o pedreiro, o eletricista, o carpinteiro, para construir o edifício. Então a gente precisa, queridos, participar de tudo. E aí nós vamos receber nutrientes. Até aquele que a gente não gosta. Tipo, você está lá no seu prato, né? Você está comendo, alimentando. Então tem o feijão, tem o arroz, tem a carne. E tem outras comidas também, né? Tem as verduras. Por um bom tempo, eu nunca me alimentava das verduras. As verduras elas ficavam muito distantes. Meu prato não ia verdura nenhuma, além da que era colocado para temperar. Mas, quando a gente vai se associando com outras pessoas, a gente também vai pegando as características dela. Então, eu sentava perto de alguém e via aquela pessoa colocando as verduras, eu olhava, achava tão bonito no prato dela, mas não queria no meu prato. Às vezes na igreja a gente vê isso também. Você chega perto de um irmão e aquele irmão estuda tanto a Bíblia, conversa tanto sobre a Bíblia, você acha tão bonito, mas não está na sua vida ainda esse estudar, esse amar. Mas se você permanecer tempo suficiente perto desse irmão, você vai começar a assimilar também esse desejo. Sabe, queridos, agora nos últimos dias eu tenho comido no almoço um prato que só tem verdura praticamente e achando bom. Isso é maravilhoso, é mudança. Então aquilo que eu achava, aquilo que antes eu não queria nem um pouquinho para compor minha alimentação, hoje é a base do meu almoço. Então, não fique pensando que o seu apetite, o seu paladar, ele é definido. Ele é eterno. Não, eu estou falando paladar pela palavra. Tem coisas que talvez você não goste de ouvir, de receber hoje, mas quando você for se expondo, talvez lá na frente vai ser a base do que você recebe todo o tempo. Isso é importante. Eu estou falando com relação a coisas espirituais, queridos. Eu não estou falando com relação à comida. Talvez até alguém receba também em relação à comida, mas não é isso, é a palavra de Deus, amém? Então, aqui ele está falando mais, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo, aleluia. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado,
pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quem faz o corpo de Cristo crescer? O próprio corpo. Todo o corpo, com a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento. Então, eu faço a igreja crescer, você faz a igreja crescer, cada um de nós fazemos a igreja como um corpo de Cristo crescer, todo o corpo. Eu quero ir com vocês lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1. Enquanto nós estamos servindo, queridos, na igreja, é muito importante nós estarmos recebendo a palavra, recebendo aperfeiçoamento, e não só pegando aquilo que recebemos para nós mesmos. Nós também pegarmos aquilo que estamos recebendo e colocarmos em prática, servindo ao Senhor, que é o que cada um de nós fazemos. Sabe, eu estou aqui na igreja e é interessante, eu ando durante a semana, eu chego aqui na igreja, de vez em quando vejo uma pessoa estar lá no departamento infantil, servindo, arrumando uma cadeira, organizando aquele ambiente, colocando uma iluminação, resolvendo algo que está fora de ordem ali. E eu olho aquilo e eu fico maravilhado, digo, rapaz, que bênção. Eu vejo o corpo de Cristo funcionando, se organizando. Às vezes eu chego aqui, às vezes à tarde, irmã Giza vem, está lá resolvendo algo do Rema, na secretaria. Eu digo, isso é maravilhoso. O corpo de Cristo está em movimento. Cada um recebendo, mas não parando nele, dando continuidade, servindo uns aos outros, amados, preparando o ambiente para servir uns aos outros. Aí está o pessoal de missões, vem se reunir. Essa semana estava já ali Daphne e algumas pessoas também, Adriana, organizando a decoração para o evento que vai acontecer hoje à tarde e à noite de missões. Isso é uma preparação para servir. Não só chegar para servir de qualquer jeito, mas uma preparação para o serviço. Isso é muito bom. Esses dias eu vi um vídeo, talvez vocês tenham visto pela internet também esse vídeo, e esse vídeo contava a história de uma família, teve 2 filhos. Eu não sei até que ponto essa história é verdade, o vídeo conta como se fosse verdade, mas eu não conheço a família. E a mãe era muito crente e o pai era ateu. Tiveram 2 filhos. Um dos filhos se apegou muito à mãe, parecia como Jacó, né? Ficou muito ali com a mãe. E o outro filho muito ao pai, era como se fosse Esaú. Só que o pai de Esaú não era ateu, né? O que acontece? O homem que era ateu era aquele homem de negócios, e o filho que se apegou ao pai seguiu a mesma filosofia de não acreditar em Deus, mas também ser muito diligente com os seus negócios, com os seus estudos. Enquanto o filho que a mãe era cristã, se apegou à mãe e recebeu a fé da mãe, até que se tornou um pastor de igreja. E o seu irmão foi estudar, se preparou e voltou para aquela cidade. Quando voltou para a cidade, ele, agora com a visão do empreendedor, montou na cidade um grande teatro. Alguém viu essa história aí? Algumas pessoas. Então a maioria não viu. Montou um grande teatro. E ele não era crente, sempre tinha os espetáculos no teatro, ele não ia à igreja, e o irmão pastor também não ia ao teatro. E o irmão pastor disse, rapaz, vamos na nossa igreja, convidando, até que o irmão disse, eu vou na sua igreja. Eu vou na sua igreja, se você se comprometer também a, na semana seguinte, ir lá no meu teatro, ver uma apresentação. Ele disse, combinado, fechado. Se é assim, eu vou no seu teatro, você primeiro tem que ir na igreja. Aí ele, ok. Quando chegou o dia marcado, né, domingo seguinte, o dono do teatro foi para a igreja. Chegou na igreja, pouco antes do culto começar, sentou lá e ele começou a observar como estavam as coisas na igreja. E ele viu o ministério de música, estava tocando, na hora começou um pouco atrasado o culto, mas começou a tocar. E enquanto ele estava fazendo isso, os irmãos começaram a chegar na igreja. O culto já tinha começado, os irmãos estavam ainda chegando na igreja, atrasados. Havia algumas desordens, havia
crianças gritando ou fazendo barulhos enquanto a ministração passava. O louvor estava andando. Quando chegou pertinho da hora de começar a palavra, foi que o irmão dele estava chegando todo desajeitado para ministrar. Enquanto o louvor cantava, ele viu que não havia um ensaio muito bem feito, o pessoal estava desafinando, desorganizado ali. E ele ouviu toda aquela mensagem e quando terminou, ele foi para casa, notou que ninguém falou com ele, ele simplesmente foi para casa. Na semana seguinte, o irmão dele foi ao teatro. Quando chegou no teatro, já tinha 2 pessoas na frente, esperando o seu irmão chegar. E quando chegou, já sabia o nome dele, o cumprimentou pelo nome, pediu para que ele entrasse, tinha um lugar reservado para ele. No momento que começou, pontualmente, o seu irmão já estava lá esperando também. E quando começou pontualmente, tudo estava pronto. O louvor não era louvor, era a apresentação. Estava perfeito, impecável, tudo bem ensaiado, a iluminação perfeita, o som na ambiência correta, nem mais nem menos. O ar-condicionado nem estava muito frio, nem estava muito quente. Também a climatização perfeita do ambiente. Um ambiente cheiroso, agradável. Não havia barulhos extremos. Todo mundo chegou com antecedência para sentar e ouvir. Quando começou aquela apresentação, a apresentação começou e terminou e foi um grande espetáculo. Ao terminar aquela apresentação, o irmão já tinha preparado uma sala para receber o seu irmão. E ao receber lá, já tinha um banquete esperando por ele. Quando terminou aquele banquete, ele ainda convidou o irmão para sair para jantar fora. E quando estava jantando, aquele irmão teve a oportunidade de conversar com ele. E ele foi naquela conversa e disse para ele: olha, eu fui na sua igreja semana passada e você veio aqui, eu quero agradecer demais, foi bom demais. Eu queria compartilhar algo com você, algo que eu percebi. Você percebeu como as coisas aconteceram aqui no teatro? E o pastor disse: eu percebi, o seu teatro ele é muito organizado. Ele disse: meu teatro é muito organizado e eu faço tudo com muita excelência. Porém, eu sou um ator. E todos aqueles que estão lá na frente são atores. Nós fazemos isso só pelo dinheiro. Não há nada além disso. Agora você, meu irmão, é um pastor. E você acredita, de fato, no que você está pregando. Mas você faz relaxadamente. Você não faz com compromisso. Você não empenha excelência naquilo que você está fazendo. E eles finalizam essa conversa com essa lição. Aquele teatro é o maior teatro da cidade. As pessoas pagam para ir assistir aquela encenação, enquanto há uma grande verdade e realidade no púlpito daquela igreja, um Deus vivo, onde as pessoas nem de graça, a maioria querem estar presentes. E isso acontece porque aqueles que fazem a obra de Deus hoje, em muitas e muitas situações, fazem de forma relaxada, não fazem o seu melhor, servem a um Deus vivo e real, com menos diligência e dedicação do que aqueles que servem a simplesmente um propósito financeiro. Então, eu ouvi essa mensagem e eu achei muito interessante. Eu comecei a refletir: meu Deus, como eu posso melhorar ainda a minha forma de servir ao Senhor? Como eu posso aplicar mais excelência, diligência e preparar melhor a igreja, não para fazer um teatro encenando, mas para que a realidade da palavra ela seja apresentada como de fato ela é, com a excelência do reino de Deus, com a vida do reino de Deus, ao ponto das pessoas até quererem pagar para participar. E claro que nós não vamos vender, mas ao ponto das pessoas que estão lá no mundo terem a igreja como um referencial e desejarem entrar
nesse ambiente. Sabe de uma coisa, queridos? Eu comecei a me alegrar pela igreja, pela nossa igreja. Nós, graças a Deus, nossa igreja ela não está de acordo com esse relatório que eu falei aqui. Tem muitas coisas que nós avançamos e já estamos melhorando, mas por outro lado, ainda temos muito a melhorar. Nós precisamos ter a igreja, queridos, com um padrão muito melhor do que qualquer teatro. A nossa música precisa ser melhor, muito melhor do que qualquer música do mundo, queridos. Os nossos serviços ao Senhor e às pessoas precisam ser muito melhores do que qualquer hotel de luxo, do que qualquer primeira classe de avião. Sabe, ao servirmos, as pessoas precisam se sentir tão honradas, mais do que entrando em qualquer palácio natural, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo, nós representamos um Deus vivo. Nós precisamos representar Jesus muito melhor do que os melhores representantes das principais empresas do mundo. Sabe, mas existem representantes, eu conheço representantes de alto nível, que eles recebem muito dinheiro para representar empresas, e eles sempre estão bem vestidos, eles cuidam de tudo, eles cuidam da aparência do cabelo, eles cuidam da sua limpeza, eles cuidam até do seu hálito, eles cuidam da forma como eles tratam, eles esperam a oportunidade de falar com as pessoas a quem eles vão representar. Alguns vão representar medicamentos, outros vão representar empresas de carros. Então, eles não chegam de qualquer maneira. Eles conhecem bem os protocolos para que as estradas não sejam interrompidas e eles possam ter uma liberdade de falar o que eles precisam falar, de uma forma de que quem está do outro lado ouça e receba e dê credibilidade àquilo que eles estão falando. E nós falamos, queridos, não de um produto, mas sim de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Nós levamos Jesus Cristo para as pessoas. Esse é o nosso propósito e nós precisamos de treinamento para essa missão. Nós precisamos de aperfeiçoamento, de dedicação a esta missão, de empenho. Isso é importante, é a razão da nossa vida. A razão, é a única coisa que nós vamos levar para o Senhor, para o céu, quando partirmos. É o que nós fazemos para Jesus. Eu acredito que foi ontem que partiu, né, Silvio Santos? Foi ontem? Sábado? Ontem, né? Então, Silvio Santos partiu ontem. Silvio Santos é um milionário. A Aurélia disse que ele tinha 150 empresas, para vocês terem ideia. Não sei se era mais. 150 empresas, tinha banco, tinha uma das maiores TVs do Brasil, você já alcançava o Brasil todo, além disso, ainda influência. Mas sabe de uma coisa, querido? Ele morreu ontem e ele não levou nada. Ele não levou nem a dentadura dele, se ele tinha uma dentadura. Ele não levou nem o topete que o Jaça arrumou tantas vezes. A única coisa que ele levou é o bem que ele fez. É um propósito cumprido. E ninguém vai julgar. Tem um juiz de todos. E é a única coisa que nós vamos levar. Então, nós devemos fazer a nossa vida aqui na terra ser uma vida de valor, realmente, queridos. Não uma vida de recursos financeiros. Devemos ter recursos financeiros? Sim, a palavra de Deus, nós pregamos sobre prosperidade e que há vontade de Deus nos prosperar nessa terra. Mas muito mais do que dinheiro na terra, são tesouros nos céus. Então, isso é importante demais. Eu quero ir com vocês aqui para Gênesis, eu pedi para abrir em capítulo 1, não foi? Enquanto nós estamos servindo, queridos, é muito importante nós estarmos celebrando aquilo que nós já estamos conseguindo realizar para o Senhor. Eu estou celebrando, queridos, hoje temos tantas pessoas aqui servindo ao Senhor no domingo de manhã, a equipe que serve ao Senhor. Isso é maravilhoso. E aqui em Gênesis 1, no versículo 1 ao 3, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era
boa. Repita comigo, diga aí, viu Deus que a luz era boa. O que é isso? Viu Deus que a luz era boa? Isso é uma celebração, queridos. O Senhor está celebrando o que Ele acabou de criar. Ele criou a luz e Ele viu que a luz era boa. Ele se agradou. Aleluia. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Versículo 6 diz, eu li o versículo 5, né? Agora o versículo 6 diz: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Observa que Deus sempre Ele faz algo e aquilo, quando Ele termina de fazer, Ele celebra, Ele vê que é bom. Você vai ver isso em toda a criação, até que Ele cria o homem. Quando Ele termina de criar o homem, a palavra fala, e viu Deus que era muito bom. Não apenas bom, mas é como se Ele deu uma dupla celebração. Deus celebra o que Ele tem feito, queridos. E quando você celebra aquilo que você consegue fazer, isso vai gerar em você energia e força para o próximo passo. Vai liberar a tua criatividade. Não seja uma pessoa que só vai celebrar no final de tudo, quando tudo estiver bom. Você pode celebrar todos os dias. Aleluia. Alguém pode desligar um ar-condicionado desse aqui, queridos? Beleza? Por mim está tudo bem, mas eu acho que tem alguém aqui com frio. Eu me dou bem no frio e no calor. Isso é bom, né, queridos? Então, como eu estava falando, quando você celebra cada etapa concluída, você recebe força, inspiração e criatividade para a próxima etapa. Quando você não celebra aquilo que você conseguiu concluir, você só carrega o cansaço, a energia, o cansaço que você teve para construir o que você construiu e aquela fadiga do que ainda vem pela frente. Ok? Por exemplo, você precisa todos os dias antes de dormir agradecer a Deus por aquele dia, por ter vencido aquele dia. Obrigado, Senhor, porque esse dia eu venci com a tua ajuda. Não importa quais foram os desafios que eu tive hoje, eu tive desafios, mas com a tua ajuda eu cheguei até aqui. Obrigado, Jesus. Quando você agradece por ter terminado um dia, você vai dormir e você recebe força para iniciar um novo dia. Aleluia. Quando você celebra a Deus uma conta que você pagou, você recebe também energia para conquistar recursos para pagar as outras. Então tem gente que fala, eu tenho tanta conta para pagar, comece pela mais barata. Aleluia, comece pela mais barata e pague. E comece a celebrar, obrigado, Senhor, porque eu consegui pagar a conta de energia. Obrigado, Senhor, porque eu consegui pagar a conta de água. Obrigado, Pai, porque eu consegui pagar o aluguel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor que me deu dinheiro para pagar o aluguel, o Senhor vai me dar dinheiro para pagar a parcela da casa. Aleluia, obrigado, Senhor, porque o Senhor que me deu dinheiro para pagar a parcela da casa, o Senhor vai me dar dinheiro para pagar uma casa à vista. Celebra cada fase da sua vida. Aleluia. Ah, Senhor, você tem um departamento, começou o departamento, só tinha você. Deus enviou uma pessoa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou uma. Celebra que chegou. Ah, obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou outra. Gera um ambiente de animação e de celebração na sua equipe. Aleluia. Terminou uma etapa de serviço, um culto. Celebra, obrigado, Senhor. Conseguimos servir essas crianças, conseguimos fazer essa decoração com o que tínhamos. Ficou muito bom, Senhor. Isso é maravilhoso. Eu creio que o próximo vai ficar melhor ainda, mas eu já posso me alegrar porque conseguimos terminar esse trabalho, conseguimos fazer esse momento de louvor. Obrigado, Senhor. Foi a tua graça. Eu creio que a tua unção alcançou vidas hoje, mas eu creio que vai aumentar ainda mais. Celebrando o que tem acontecido e crendo para a próxima etapa. Amém. Está comigo, queridos? Diga isso. A minha celebração de hoje vai liberar o meu potencial amanhã. Isso é muito importante, queridos, no que servimos ao Senhor. Sempre no nosso serviço ao Senhor temos que estar celebrando. Isso vai trazer um ambiente de alegria, de contentamento. Em Salmos capítulo 100, versículo 2, diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Ou seja, nós devemos servir com alegria. Em Romanos capítulo 14, no versículo 17, diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aleluia! Como é que se serve? Justiça, paz e alegria. E quem serve assim é agradável a Deus. Tem gente que pensa que está agradando a Deus só porque está servindo. Não, queridos, existe uma forma de servir para agradar. Ah, mas eu estou fazendo tanto. Mas você está fazendo alegre? Você está fazendo em paz ou é gerando confusão com todo mundo? Aleluia! Tem gente que serve muito, querido, mas onde chega é confusão com todo mundo. Não tem paz no seu serviço. Se não tem paz, não agrada a Deus. Está servindo, mas murmurando. Rapaz, só tem eu para servir aqui, ninguém pega junto aqui, o pessoal chega atrasado, isso, aquilo, outro. O tempo todo murmurando pelo que está sendo feito. Não tem alegria, não agrada a Deus. Diga isso, se não tem paz, não agrada a Deus. Se não tem alegria, não agrada a Deus. E se não tem justiça, também não agrada a Deus. Em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dessa forma, seremos agradáveis a Deus e também aprovado pelos homens. Aí outros pensam, mas eu só preciso agradar a Deus, eu não preciso da aprovação de ninguém. Fizeram até uma música dizendo, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas você precisa ser reconhecido pelos homens. Você precisa ser aprovado pelos homens, querido. É muito importante, é bíblico sermos aprovados também pelos homens. É bíblico agradarmos a Deus, mas é bíblico sermos aprovados pelos homens. Eu não dou satisfação da minha vida a ninguém, pois não serve para ser cristão. Porque para ser cristão tem que dar satisfação. Cristão dá satisfação da sua vida. Aleluia! Eita, glória a Deus. Tem algum cristão aqui? Tem alguém que quer servir a Jesus aqui? Então fique pronto para dar satisfação da sua vida a homens, querido. Não é só a Deus, não é aos homens mesmo que Deus levanta. Aleluia. É ao seu irmão que está do seu lado. Nós não somos mais donos do nosso nariz. Nosso nariz agora é de Jesus. Diga, meu nariz é de Jesus. Meus braços são de Jesus, meus olhos são de Jesus, meus ouvidos são de Jesus, minha língua é de Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso, queridos. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco também sobre recompensa. Deus é tão maravilhoso, tudo é dele, mas ele ainda nos recompensa. E eu quero ir com você lá para 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Aleluia. Capítulo 15, versículo 58. Está escrito, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. No Senhor o seu trabalho não é vão. Você precisa ser firme, você precisa ser inabalável, e você precisa ser sempre abundante. Diga firmeza, não ser abalado e abundância no serviço. Às vezes a gente só está em um ambiente, mas ser firme, queridos, é mais. Ser inabalável é mais, porque vem situação para te abalar. Já chegou alguma situação para lhe abalar? Tem muitas coisas que chegam para te abalar, queridos. Seja uma palavra dura de alguém. Às vezes você está servindo de tanta boa vontade, lá no departamento, aí chega um pai, você está servindo a criança, aí chega o pai e traz uma palavra dura para você. Tem gente que se abala, eu vou mais servir nesse negócio. Eu estou aqui, eu não estou recebendo nada para estar servindo aqui, ainda estou ouvindo isso. Mas nós recebemos tudo, queridos. A palavra do Senhor inabalável. Não importa o que vão dizer para você. Você sabe a quem você está servindo. Aleluia. Eu sei a quem eu estou servindo. A pessoa pode trazer a palavra que for, você ainda abençoa. Ô, meu irmão, eu vou melhorar. Creia comigo, eu vou melhorar. Vou servir você melhor ainda.
Aleluia. E sempre abundante, sempre abundante, sempre abundante, sempre abundante, sempre abundante, sempre abundante. Eu quero declarar sobre os jovens aqui, sempre abundantes, jovens. Se vejam servindo ao Senhor sempre e com abundância. E os mais velhos também, queridos. Aleluia. Eu quero ir com vocês para Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 diz, porque Deus não é injusto. Capítulo 6 eu não falei o versículo, né? Versículo 10. Hebreus 6, versículo 10 diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis a Jesus? Ainda servis a Deus? Ainda servi aos anjos? Ainda servi aos santos. Os santos somos nós. Está comigo, queridos? O santo é você. O santo é o seu irmão. A palavra está falando, Deus não é injusto para esquecer do amor que você tem para Ele e do serviço que você evidenciou, servindo aos santos. Da forma como você amou os santos. Quando você ama seu irmão, você está amando a Deus. Aleluia. Deus está vendo o que você faz pelo outro. E Ele não é injusto para esquecer. Deus não é injusto para esquecer. Sabia que você pode até esquecer do bem que você fez, mas Deus não esquece? Você pode esquecer do bem que você fez, mas Deus não esquece. O diabo não esquece o mal que você fez, mas Deus não esquece o bem. Deus é maravilhoso. E continua dizendo, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas de Deus. Aleluia. Queridos, eu gostaria que você fosse comigo lá para o livro de Atos. Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. A partir do versículo 1, diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Olha que coisa interessante, queridos. No versículo 1 já diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Tem gente que tem a ideia que os únicos discípulos de Cristo eram os 12. Mas não, queridos, discípulo de Cristo é todo aquele que serve a Jesus. Todo aquele que serve a Jesus precisa ser um discípulo de Cristo. E agora está multiplicando-se os números dos discípulos. E começa a ter murmuração por causa do serviço na igreja. No versículo 2 diz, então os primeiros 12, convocaram a comunidade dos discípulos. E disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que é que os 12 estão dizendo? Olha, nós temos prontidão para servir às mesas. Nós temos prontidão para servir em qualquer lugar na igreja. Como vocês possam ter visto, nós já servimos em tudo. Os 12 poderiam estar falando. E aqui a gente também fala isso para os ministros da igreja. Nós temos ministros aqui. Como ministro, eu nunca levanto uma pessoa numa posição de ministro da igreja, queridos, se essa pessoa não tem servido. Ok? É necessário prontidão para servir. Porém, existe em muitas situações, principalmente com o crescimento, a necessidade de nós termos pessoas ainda agora mais dedicadas a outras esferas de serviço. Ok? Que não é aquela esfera que está lá com o braço, por exemplo, limpando, na organização. Mas a prontidão de coração deve ser estar em qualquer lugar para servir.
Porém, agora, precisamos muitas vezes organizar recursos humanos e não recursos materiais. Está comigo, queridos? Pode chegar o tempo, queridos, nessa igreja, que a única coisa que eu venha fazer aqui seja orar e ler a Bíblia para ministrar a palavra. Hoje ainda faço trabalhos administrativos também, no meu caso em particular. Mas pode chegar o tempo que com o crescimento seja exigido de mim que a única coisa que eu tenha que fazer seja orar, ler a Bíblia e trazer as direções do Senhor para o que Deus tem para aqui. Está comigo, queridos? Então, aqui estava chegando assim, ele diz, não é razoável, com essa quantidade de gente que tenha, que a gente pare de se dedicar à palavra para servir às mesas, porque quem vai pregar a palavra para vocês? Está comigo, queridos? Aí no versículo 3 ele diz, mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço, para servir às mesas, para distribuir a comida das viúvas. Qual eram as características? Cheios do Espírito Santo, o que mais? De sabedoria e boa reputação. Escolha entre vós pessoas que tenham uma boa reputação, seja cheio do Espírito Santo e tenha sabedoria. Aleluia. Vou pegar uma cota mais uma vez de falar. Fala com alguém perto de você mais uma vez. Diga, irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e ter uma boa reputação para servir a Deus, para servir às mesas. Aleluia. Isso é muito bom, não é? Versículo 4 diz, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia, olha só o versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia! Que coisa maravilhosa, queridos, quando cada parte, cada membro do corpo de Cristo, cada discípulo entende o seu lugar e faz com dedicação, com diligência, o que vai acontecer? O seu próprio crescimento, o crescimento do corpo de Cristo. Aleluia, eu creio que vai crescer, queridos, o número de discípulos em Mossoró. Aleluia, vai crescer o número de discípulos de Mossoró. Certa vez perguntaram a uma pessoa a respeito de um homem de Deus e disseram, rapaz, fala um pouquinho sobre aquele homem de Deus, você conhece ele? E as pessoas disseram, rapaz, eu não conheço muito ele não, mas eu sei de uma coisa, toda vez quando ele prega, os índices de crente mudam na nossa cidade. Isso é maravilhoso. Eu creio, queridos, que nós vamos chegar ao tempo onde todo domingo, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todos os dias, queridos, os números de crentes nessa cidade vão aumentar. O número de discípulos vão aumentar. Não só crentes, mas discípulos. Crescia o número de discípulos. Aumentava o número de discípulos. Diga discípulos. Sabia que discípulo é melhor do que crente? Você sabia que o diabo é crente, que os demônios são crentes? A palavra fala que os demônios creem e ainda tremem. É um crente que ainda treme. Mas não são discípulos. O diabo não é discípulo de Cristo. Demônio nenhum é discípulo de Cristo. Mas discípulo, queridos, é aquele que permanece na palavra.
Aquele que ouve a palavra de Cristo e permanece na palavra, pratica a palavra, vive a palavra, prega a palavra, anuncia a palavra, levanta outros para praticar a palavra. Esses são os discípulos de Cristo. E nós somos discípulos de Cristo. Nós temos prazer na palavra, nós temos prazer em ver outros abraçando a palavra, nós temos prazer em cuidar de outros para que eles também praticam a palavra. Aleluia! Somos discípulos de Cristo. E vamos ver esse número aumentar. Jesus, ele trouxe uma grande missão para nós como igreja, queridos, evangelizarmos e discipularmos pessoas. Isso a gente pode ver em Mateus no capítulo 28, nós também podemos ver em Marcos no capítulo 16, quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. E ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Aleluia. Quando a gente fala fazer discípulos de todas as nações, a gente pode pensar: eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para o Paraguai, para a Argentina. Pode ser que a sua parte seja ir para lá. Mas você precisa fazer discípulo na sua nação também. Talvez a sua missão seja na rua ao lado, no bairro ao lado. Talvez você tenha que ir na casa ao lado. Talvez você tenha que ir na praça. Você precisa ir e fazer discípulos. Todos nós precisamos ir. Todo discípulo precisa ir, queridos. Isso é muito importante. E diante disso, queridos, nós estamos, na verdade, com essa visão de Deus para a nossa igreja, que é o projeto Lançando as Redes. Lançando as Redes. Aleluia. Nós temos Tarley e a esposa, vocês podem vir aqui à frente, por gentileza. Lançando as redes, queridos. A gente precisa estar com o coração. Lançando as redes. Tarley e a esposa vieram aí, algumas pessoas já vieram com a camisa Lançando as Redes. Lembra que essa camisa foi do nosso aniversário? É a camisa do nosso aniversário, que ela inaugura essa fase, queridos, lançando as redes. Já existia, mas eu creio que essa revelação ela vai pegar mais forte, vai crescer mais forte. Era como um foguinho, mas nós vamos colocar mais madeira, mais lenha nesse fogo e vamos fazer uma grande fogueira, queridos. Uma grande fogueira em torno de Lançando as Redes, evangelismo com discipulado, não só anunciar a palavra, mas fazermos discípulos, anunciar a palavra fazendo discípulos, anunciar a palavra fazendo discípulos, até que nessa cidade de Mossoró, queridos, nós tenhamos um número muito, muito, muito grande de discípulos, e só não seja discípulo quem não quiser mesmo. Você crê? Qual é a nossa missão? Diga: em Mossoró só não vai ser discípulo quem não quiser mesmo. Aleluia. Quem não quiser mesmo, porque tem gente aqui pensa que não quer, mas vai descobrir que quer, só não sabe o que quer, mas vai querer, queridos. Muitos vão começar a desejar por causa das nossas orações, por causa da explicação da palavra, por causa dos dons se manifestando. O poder de Deus vai se manifestar. Milagres vão acontecer. Ei, milagres vão acontecer através das suas mãos. Aleluia. Pastor, e não é só através das mãos dos pastores, não. É através das mãos dos discípulos. Naquele texto que eu li para vocês de Atos capítulo 6, logo em seguida, depois que eles levantam aqueles homens para servir as mesas, eles levantam Estevão, eles levantam Filipe, e logo em seguida Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a fazer sinais, maravilhas, milagres extraordinários. Estevão não é Pedro, não é Tiago, não é João, é Estevão que está indo e Deus está confirmando a palavra através dele, queridos. Na vida dele, milagres acontecendo. Aí Estevão é apedrejado. Antes de ser apedrejado, ele vê o céu aberto, Jesus de pé, esperando ele. E ele sendo apedrejado e dizendo: Pai, não impute a esse povo esse pecado não. Os demais o Senhor que sabe, mas esse contra a minha vida, eu não quero nenhuma ofensa. Eu até libero esse povo, eu quero estar com o Senhor mesmo. Então o diabo pensou que tinha matado um.
Mas Filipe estava ali, e Filipe agora cheio do Espírito Santo, começa a fazer sinais, prodígios, maravilha, coxos sendo levantados. O povo fica perplexo das coisas que veem e ouvem Filipe fazer, queridos. É Filipe. Ei, não é mais aqueles que estão se dedicando só à oração, não. É aquele que está botando a mão. Como pode esse homem estava servindo a mesa hoje, amanhã ele está orando e pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo levantadas, pessoas estão obedecendo a palavra. Aleluia. Não se admire, queridos, de você chegar aqui um dia ver uma criança, uma pessoa lá no departamento infantil, uma professora com uma criança no braço. Está lá com uma criança no braço, o bebezinho no braço. Sabe, mas cheia do Espírito Santo, cheia de fé, com aquela criança no braço. E de repente, uma criança da vizinha de algum lugar morre, mas ela tem uma boa reputação, as pessoas sabem que ela é uma mulher de Deus, e ela chega lá, pega aquela criança, e a criança que estava morta, agora começa a viver. Isso é poderoso, queridos. Isso já aconteceu com uma colega minha. Essa colega minha, policial federal, ela policial federal enfermeira, ela estava no plantão da enfermagem. O patrão dela, o médico de plantão não era crente, ateu. E ela estava lá e trouxeram uma criança morta, embrulhada, fria. E ela pegou aquela criança morta, embrulhada, fria, e levou para a sala da enfermaria. O médico ficou no lugar de atendimento e ela se trancou com aquela criança, ela pegou aquela criança e ela começou a orar a Deus e ela pediu ao Senhor que ressuscitasse aquela criança e de repente ela escutou aquele gemido. Aleluia, Deus ressuscitou! Deus ressuscitou aquela criança hoje é um homem de Deus chamado Lázaro, queridos, lá na Paraíba. Glória a Deus, Deus faz milagres, queridos, na vida daquele que é um discípulo. E um discípulo de Cristo é um discípulo em toda parte. Aleluia, vai fazer através da sua vida, você crê? Muito obrigado, Tarley. Então, queridos, nós servimos a um propósito muito maior do que participar de uma escala. Nós participamos de uma escala na igreja, queridos, mas o propósito é levantar pessoas. É lá no departamento infantil, vamos fazer o melhor. As crianças dessa cidade vão querer ir no domingo, não para o shopping, mas sim para a igreja. Aleluia. As pessoas quando pensarem em música, elas não vão querer, vai vir uma banda. Não, rapaz, o melhor lugar para ouvir uma música é na igreja, Verbo da Vida. Ou em alguma igreja de Mossoró. Aleluia. Quando alguém quiser ouvir uma palavra que vai lhe ajudar, ele não vai procurar uma mensagem de autoajuda, vai procurar uma mensagem nessa igreja, num púlpito, vai dizer, rapaz, vá na Verbo da Vida. Se você está para baixo, você vai ouvir uma mensagem lá e você vai sair de lá para cima. Você vai sair de lá amado, animado, cheio de fé, cheio de ousadia. Se está doente, vai chegar curado. Sabe, amados? Alguém adoeceu, antes de as pessoas dizerem, ei, tem um médico bom nessa cidade, vai dizer, rapaz, vai na Verbo da Vida, vai primeiro receber a oração. Vai receber a oração, porque se você não sair de lá curado, é porque não tem mais jeito não. E mesmo que não tiver jeito, ainda pode você sair de lá curado. Aleluia! Sabe, é possível, queridos, que pessoas tragam pessoas que morreram para essa igreja antes de querer enterrar. Aleluia, isso é possível. Como, pastor? Quando estivermos andando em unidade, entendendo o propósito, fazendo tudo o que podemos com excelência, com devoção, debaixo de oração, queridos. Olhos espirituais abertos, sabendo que servimos a um Deus vivo, que ressuscitou já dentre os mortos. Ele ressuscitou homens, Ele fez milagres extraordinários, Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Ele vai fazer na sua vida também. Aleluia. Luciano, você pode tocar aqui? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Então, queridos, nesse próximo mês de julho, nós vamos estar um mês inteiro com a temática lançando as redes. Nesse mês agora nós estamos com a temática construindo as redes. Eu te motivo a participar dos cultos de quinta-feira, terça-feira nós vamos ter o culto de oração. A gente precisa estar orando, queridos, porque o que Deus quer fazer nessa cidade não é na força do nosso braço, mas é o braço dele nas nossas vidas. Aleluia, 1 hora, querido, não vai atrapalhar nada na sua vida. Estar aqui na terça-feira, não vai atrapalhar nada. Ei, não vai atrapalhar nada.
vir para a igreja, para o culto, não vai atrapalhar nada. Só seja diligente. Pastor, eu não tenho tempo, estou muito atarefado. Defina só esse tempo. Terça-feira, qual é o horário do culto? 7h30 às 8h30. Às vezes, quando estende muito, vai até 8h40. Defina esse tempo. 7 às 9. 2 horas. Senhor, vou dedicar ao Senhor essas 2 horas. Contando ainda com translado. Não vai faltar nada. Nem que nesse dia você durma 1 hora mais tarde. Quinta-feira, 7h30 às 8h30. 40 termina o culto. Dedica, Senhor, quinta-feira de 7 às 9. Esse tempo eu consagro ao Senhor. Aleluia, eu vou estar junto, eu quero ouvir o que o Senhor tem. O Senhor pode usar uma criança para falar. O Senhor pode usar um irmão lá no estacionamento para me dar um abraço, ou para eu falar para ele. O Senhor pode até me usar, Senhor, para dar um abraço a alguém, para dar uma palavra, um sorriso, para passar por um lugar. Sabe, Pedro andava, a sombra dele curava, queridos. Você pode andar, a sua sombra pode curar. Você pode passar pelo ambiente, sua presença de Deus na sua vida, destravar prisões, grilhões que estão prendendo pessoas. Só em olhar para você, pessoas que estão presas em vícios, em pornografia, em coisas que não prestam. Só em olhar para você, elas podem ter isso quebrado da sua vida e de repente ela não está mais presa. Aleluia, aleluia, não vai atrapalhar nada na sua vida. Estar aqui no culto do domingo, queridos, não vai atrapalhar nada. Aleluia, você não vai perder, você vai ganhar. Ei, você vai ganhar. Eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Enquanto eu estiver fazendo essa oração, receba não só as minhas palavras, mas receba a presença do Espírito, a unção do Espírito Santo, descendo sobre a sua vida. Aleluia. Aurélia, você pode juntamente comigo aqui fazer essa oração? Só pega aqui na minha mão, vamos orar juntos. Aleluia. Pai querido e amado, eu oro pelo teu povo, Senhor, que está aqui nessa manhã, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, pode manter aceso. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer repousar sobre eles, Pai, a tua unção, o teu favor, a tua sabedoria, Pai, a tua força sobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Que eles sejam transformados, Pai, em homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, cheios de poder, homens que vão construir caminhos, onde pessoas não têm acesso, mas eles terão acesso, Senhor. E eles vão levar a tua palavra, eles vão levar, Pai, o destravar na vida de pessoas, em nome de Jesus. Grilhões cairão por terra, em nome de Jesus. Prisões serão abertas, em nome de Jesus. Sofismas cairão, vendas, aonde eles chegarem, vendas serão desfeitas, vendas dos olhos serão desfeitas, em nome de Jesus. E haverá paz, haverá refrigério, haverá retorno à alegria, haverá restauração, em nome de Jesus. Restauração de relacionamentos com o Senhor e com os demais, em nome de Jesus. Rosto cumbra cedere cambra bababahash. He sheleriam brabababahas. Choriam braste candara babababaras. Rosso cumba ha. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele está abrindo o entendimento de homens. Ampliando o entendimento de homens. O Senhor está rompendo com limitações, para que aquilo que antes trazia pesos,
trazia desconforto, angústias, agora não vai mais trazer. E eles poderão, debaixo de sanidade, debaixo de alegria e paz, anunciar o evangelho da paz. Aqueles que promovem a paz, em paz, anunciarão o evangelho da paz, em nome de Jesus. E aleluia, cheio do Espírito Santo, para fazer tudo que o Senhor tem chamado a fazer, crescendo, amadurecendo, aleluia, subindo para outros níveis na presença do Senhor. Com justiça, paz, alegria, promovendo unidade e paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sarabaxe, cambraste cambroso doriambrahas, xeriambrahabababarahas, guardado, protegido em nome de Jesus. Protegido em nome de Jesus, a mente protegida, blindada contra os ataques do inimigo, em nome de Jesus. Cheia do Espírito, cheia do Espírito, cheia do Espírito, para alcançar vidas com ousadia. Aleluia, eles serão transformados em nome de Jesus. Não mais, não mesmo. Deus tem grandes coisas para fazer e Ele ainda nem começou. Ele só está anunciando os projetos, mas Ele ainda nem começou. O que Ele vai fazer será grande. E eu declaro, o inimigo não vai parar os projetos dele na sua vida. Aleluia, Ele vai alcançar milhares e milhares e milhares, com sabedoria e graça, em nome de Jesus. Sarabaxe coriambrasta, oh xeleriambrasta, codo robo xodoriambriace. Aleluia, aleluia. Ore em línguas, queridos. Deus está enchendo você. Deus está enchendo, preparando. Rossocoriambaraste camborosa larahababás. Avançando, avançando. Oh, construindo, sedimentando. Curando. Aleluia, curando. Assim como as estruturas, as vigas de um grande edifício precisam de um tempo de cura. Aleluia. O Senhor está curando estruturas que já estão construídas. Em nome de Jesus. Está aí. Oh, aleluia. Tempo demais. Tempo demais. Tempo de crescimento, é avançar e abraçar o que o Senhor tem. Oh, xalarahababarahas. Avançando em nome de Jesus, renovando as forças em nome de Jesus. Xaracambrohos, um renovo de forças, renovando a alegria. Não será perdida a sua alegria, não será frustrada a sua esperança, em nome de Jesus. Xeriambroso combroso combrace candarabababás. Crescendo e avançando para o que o Senhor tem. Crescendo e avançando para o que o Senhor tem. Crescendo e avançando para o que o Senhor tem. Não vai ficar pelo meio do caminho. Vai correr, vai correr, vai correr. O charabase cambroso, raste cambroso coriambrabababaraha. Vai correr, a unção profética vai aumentar na sua vida, com palavras de sabedoria, discernimento de espíritos, precisamente revelando os segredos de corações, em nome de Jesus. Xarababaraka soriambraste, exodoroko baraha celeriambriace, rossodoroboko xodoriambrahasa. Oh, aleluia, os dons de poder, crescendo, destravando, fluindo, em nome de Jesus. Não o homem natural,
mas o homem espiritual ganhando cada vez mais evidência em nome de Jesus. Crescendo as porções. Aleluia. Crescendo as porções. Oh, aleluia. Envolvido na unção, envolvido no azeite do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Cheios, cheio do azeite. Oh, vai deslizar em situações que poderiam prender. Vai fluir em nome de Jesus. Aleluia. E vai queimar como um fogo inextinguível, como aquela sarça que se queima e não se consome. Mas também vai marcar vidas por onde passar, em nome de Jesus. É novo tempo que o Senhor está fazendo na sua vida. Aquilo que o inimigo tentou parar, Deus, Ele nunca será parado. E você já está ministrando a muitos. Muitos já estão olhando para a sua vida e vendo o seu procedimento. Estão sendo despertados por dentro. Grande será o seu galardão. Só permaneça fazendo a vontade do Senhor. Deus age de forma diferente. Deus tem filhos e filhos, e a cada um Ele tem um dom. A cada um Ele tem uma forma. Nós não somos cópias uns dos outros. Todos somos cópias de Cristo. Mas não uns dos outros. Não queremos nem precisamos ser uns como os outros. Precisamos amar e estar juntos e fluir com o que Deus tem colocado na nossa vida. E Deus tem uma forma de agir através da sua vida para alcançar. Ele vai alcançar muito mais. Não se apresse. Só permaneça. A unção sobre a sua vida para restaurar, para aconselhar. Aleluia. Para corrigir em amor. Não só repreender, mas realmente corrigir e restaurar o que é manco. Oh, aleluia. Crescendo, avançando. E aonde pisar a planta do seu pé, já estará lá unção sobre a sua vida. Não precisa esperar, não precisa temer, não precisa esperar a porta abrir. A unção já está aí dentro de você. Seja ousada para falar, para fazer, para conectar-se, em nome de Jesus. Você escolheu a boa parte. E ainda que ninguém mais corra contigo, permaneça no caminho que o Senhor tem te mostrado, porque esse é um caminho seguro, um caminho de paz, um caminho de crescimento, onde muitas coisas que você ainda não entende, você vai entender pelo Espírito, e haverá crescimento, quebrantamento. O Senhor vai destravar muitas coisas. Alegria vai fluir, a paz, a unção da sua vida. Mas se deixe ser construído no homem interior do seu coração, para tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, vamos todos levantar as nossas mãos. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai. Nós nos expomos à unção do Teu Espírito, Senhor. Sopra sobre nós, Pai, o vento do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, e que toda palha vá para longe e permaneça em nós só o que é ouro, só o que é puro, só o que é precioso, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Pai, e te servimos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia.